Pessoal, boa tarde. Sejam todos bem-vindos. Estamos recebendo aqui hoje o secretário de Planejamento, Eduardo Quaresma, juntamente com o contador Júlio, para a apresentação da audiência pública do segundo quadrimestre de 2023. Passarei agora a fala para o Eduardo Quaresma, que vai explanar para a gente aqui. Obrigado, presidente. Uma boa tarde a todos. Boa tarde aos vereadores Cássio, Juninho, Marlon, ao Zé Olinto, ao Michel e o Júlio também, que me acompanha. E aqui eu deixo registrado que o meu colega lá, o Alisson, ele teve um problema ontem, a gente estava trabalhando e ele hoje não aguentou trabalhar devido ao problema de... Está com uma suspeita até de Covid, mas ontem ele não estava legal mesmo. A gente espera que melhore. Pois bem, para a gente falar aqui hoje da audiência pública do segundo quadrimestre, eu estive aqui com o Alisson, em maio, e agora a gente está retornando para apresentar o quadrimestre de maio, junho, julho e agosto. Bom, o objetivo que a gente tem desta audiência é a avaliação das metas fiscais referentes ao segundo quadrimestre de 2023, em cumprimento ao parágrafo 4º do artigo 9º e o artigo 63 da Lei de Responsabilidade Fiscal de 101 de 2000. A apresentação do resultado primário, que é a diferença entre receita e despesa, que vai dar aqui o principal indicador da solvência fiscal do setor público, no nosso caso aqui da Prefeitura ou do município de São Gonçalo do Riabaixo, visando demonstrar ou não a capacidade do município em honrar o pagamento de sua dívida utilizando suas receitas próprias. Então, é isso que a gente vai demonstrar aqui. E a gente tem, no quadro 1 aqui do resultado primário, mostrando aqui, do maio a agosto, o que era previsto e o que foi realizado em termos de receitas correntes, com as receitas fiscais, as receitas de capital, que são recursos que advêm do externo, como da União ou do Estado. Apresentando tudo isso, a previsão total das receitas líquidas, a gente teria uma previsão de R$ 136.454.333,33. E o que foi efetivamente realizado? R$ 126.478.279,88. Na questão das despesas correntes e a despesa de capital, a gente teve a previsão de 94 e a gente teve o realizado de 100. As receitas de capital, a gente teve 53.601.349 e o realizado foi de 24.882.873,83. O que significa tudo isso? É que estavam a previsão negativa de 10 milhões, quase 11 milhões, e, no entanto, o que se gerou para o município foi um resultado primário positivo de R$ 1.069,28 nesse período, em razão de quê? Que as despesas terem ainda sido menores do que a receita. Tá? Esse foi o resultado primário. E aí a gente tem um resultado nominal que expressa a variação da dívida pública, comparando-se os valores dos dois exercícios financeiros que a gente tem aqui. Você quer apresentar essa parte? Vou continuar a apresentação aqui, mas, primeiramente, vamos lá. Esse quadro aqui já é o detalhamento do... esse quadro número 2, que é o resultado nominal, ele já
demonstra para a gente a nossa dívida consolidada, né, que ela vem do ano de 2022 para o ano de 2023, e os valores, né, que fazem parte dela ali, que representam, né, esse valor da dívida nossa com relação ao nosso ativo realizável, né? Nós temos o ativo realizável, nós temos os haveres financeiros, né? Os restos a pagar não processados, e no final nós temos a dívida consolidada líquida, que seria o quê? O valor está negativo por quê? É a capacidade que o município tem, né, de contrair novos empréstimos, né? Se fosse no caso, a gente precisar contrair um empréstimo junto ao BDMG, né, junto a outras instituições financeiras, a gente teria condições de arcar com essa dívida consolidada, né? Hoje, a nossa dívida consolidada, o que ela é? A gente tem um parcelamento junto ao INSS, que ele é do ano de 2016 e 2017. Né? Deixaram de pagar a parte patronal, né, para o INSS, e hoje a gente tem esse valor que está consolidado, aí, o parcelamento está sendo... foi um parcelamento especial feito na época, então ele faz um desconto mensal de uns R$20 mil no nosso FPM, né? Então é um parcelamento que a gente vai demorar ainda uns 4 anos para terminar, né? Então, é a única dívida consolidada que a gente tem, que o município tem, que é esse parcelamento, né? Pode passar. E agora a gente tem o quê? A execução orçamentária da Receita, né? O que está orçado no segundo quadrimestre, o que foi realizado e a variação dela, né? Então, a gente tem ali total das receitas correntes, a gente tem uma variação negativa dela de menos 4,19, né? Pode ver ali que onde que teve um percentual maior foram na receita de... Vamos ver lá, CFEM não. Foi principalmente na receita de diminuição, bem na receita de serviços, né, houve diminuição, e também nas transferências correntes, né? Foi pegar lá o valor previsto, 135 milhões, né, acabou a gente arrecadou no quadrimestre apenas 117, né, arredondando, né? Então, a previsão ficou bem a menor, né? Separando essas despesas correntes, a gente teve ali, no caso da CEFEM, com relação ao atraso de pagamento do repasse, né, que houve um atraso, né? Do FPM também houve uma diminuição, também com relação à diminuição da arrecadação do governo federal, o repasse para os municípios. A gente está vendo o movimento que está tendo dos municípios aí com relação a essa composição do repasse do FPM, então isso também está impactando, né? E, em contrapartida, também o ICMS também teve uma diminuição no valor previsto, com arrecadado também nesse quadrimestre, né? Quando você chega no mês, por exemplo, nesse quadrimestre nós estamos, que é de maio a agosto, né, é onde a gente tem, anualmente, a gente tem o primeiro quadrimestre, um aumento maior das receitas, né? Quando chega o segundo quadrimestre, ela é um pouco, com relação aos impactos de arrecadação do Estado, arrecadação da União, né? Os repasses diminuem automaticamente, né? Num cenário hoje que a gente está vivendo, né, a gente também sofreu com essa diminuição de repasse, né, principalmente no segundo quadrimestre. Então, tivemos o quê? No geral, 4,19% menor do que a gente previnha, né, do primeiro quadrimestre para o segundo quadrimestre. Com relação às receitas de capital, né, não houve execução, né, o que estava previsto, né, e no final a gente teve nas receitas líquidas, né, uma variação negativa de 4,22%, né, com relação ao previsto no segundo quadrimestre. Pode passar. Com relação às despesas, na execução orçamentária da despesa, né, temos aí o quadro todo separado, com as despesas correntes de capital, né, as despesas de pessoal, juros em cargos e outras despesas correntes, né. As despesas de capital foram nossos investimentos, e a amortização da dívida e a nossa reserva de contingência, né. Então, você pode ver que a gente teve aqui, com relação às despesas correntes, um aumento, né, no segundo quadrimestre, de 3,62% na variação, né, praticamente 3 milhões de reais, né. Foi previsto 92 milhões de receita, né, e acabou que a gente realizou 96 milhões. Né. Muitas vezes isso acontece por causa de algum contrato, alguma coisa que era prevista no primeiro quadrimestre, e acaba que a execução dele fica para o segundo, né, então isso interfere um pouco, né, na nossa projeção. Mesma coisa na despesa de capital, né, a gente teve, acaba que a gente tem uma previsão de 51 milhões, nesses 4 meses, acabou realizado,
foram 24 milhões. Então, fica aquela situação também de realização de contratos, né? A gente tinha previsão de empenho de despesa e pagamento, né? Acabou que ele ficou bem aquém do que a gente estava previsto, né? Então, a gente tem assim, questão de licitação de obras, né? Que estão em andamento, né? Talvez a previsão era de fazer os empenhos todos nesse quadrimestre, mas com relação a atrasos, alguma coisa, vai ficar o próximo. Então, nesse quadrimestre, as nossas despesas de capital foram bem menores, praticamente 50% do que estava previsto, né? O que jogou nossa despesa no quadrimestre, né? A projeção dela, menos 19,56%. Né? Então, você pode, num comparativo, o quê? Nossa despesa de correntes, que é de manutenção de custeio, que é de pessoal, né? Manutenção de saúde, educação e outros serviços básicos da população, a gente teve um aumento, né? Praticamente de 3 milhões. Né? Já na despesa de capital, que são os investimentos que foram realizados com relação às obras e outros investimentos, a gente teve praticamente 50% a menos, né, na execução orçamentária. A folha, isso, a projeção mais ou menos para o orçamento de 2024 é 136 milhões. Vai estar detalhado na projeção, na próxima apresentação nossa, que é a projeção do orçamento. Né? Vai estar a projeção tanto o quadro de funcionários, né, servidores efetivos, comissionados e contratados, e também o pessoal terceirizado. Vai passar. Então, isso é o déficit. Então, quer dizer, a execução orçamentária da Receita, a gente houve um déficit de arrecadação no primeiro quadrimestre, segundo quadrimestre seria o caso, desculpa, no valor de 24 milhões, principalmente decorrência da arrecadação da CEFEM. Né? É que eu falei anteriormente, o atraso com relação ao repasse da CEFEM, né, pelo ANM, né, no caso, substituindo a DNPM. Vai passar. Não estou voltando. Não, isso aí é só comparativo, isso aí é o comparativo do primeiro quadrimestre. Né? Não, já foi apresentado, já foi. Então, aqui o quadro de receita corrente líquida, né, que é o que nós arrecadamos de janeiro a agosto, né, todas as receitas correntes do município, somaram 293 milhões, né, arredondando, junto com as deduções de Fundeb, que é 20% da composição das receitas, que são o FPM, o ITR, o IPVA, o ICMS, né, que compõem a base do Fundeb, 21 milhões. Então, a gente tem uma receita corrente líquida de janeiro a agosto, né, nos dois quadrimestres, de 272 milhões, né, da receita, né, que é a nossa arrecadação nesse período. Então, vamos lá com o comparativo de quadro pessoal. Aí já está aqui, nós estamos aqui agora com detalhamento das nossas despesas com pessoal, né, pegando o primeiro consolidado. Consolidado quer dizer, é o executivo e o legislativo, né, somando os dois poderes, né, a gente tem lá uma receita corrente líquida de 272 milhões, né, comparados com a despesa pessoal. Está vendo? De janeiro a agosto, não, pegando de setembro de 2022 a agosto de 2023, de um ano, nós tivemos uma despesa com o pessoal de 104 milhões, consolidado, né, tanto somando Câmara e Prefeitura, né, e corresponde a 38% da nossa receita corrente líquida. Né, ficamos ainda dentro do limite nosso prudencial, que seria até os 56%, e dentro do limite legal, que é 60%, somando a 54% para o executivo, né, que é o município, e 2% para o legislativo. No mesmo período, a gente pega aqui de setembro, aí aqui já está separado, executivo e o legislativo, em separado. Né, somando, despesa com o pessoal do executivo, nesse período, foi de 101 milhões, né, de setembro a agosto, corresponde a 37%. Né, nosso limite prudencial é 50,40%, né, e o limite legal 54%. No legislativo, no consolidado, a despesa com o pessoal de 2022, setembro de 2022 a agosto de 2023, 2.585.698,08, 0,95%, né, limite prudencial 5,60% e limite legal 6%. Né. Então, aí está toda a nossa despesa com o pessoal do município, né, consolidado, no período de um ano. Então, pegando aí as despesas, vamos pegar aqui agora as despesas de composição com o ensino, né, o que nós aplicamos no ano de janeiro a agosto, nos dois quadrimestres. Né.
Nós tivemos lá o total de despesa do ensino. A base de cálculo, vamos pegar a base de cálculo, é 142 milhões da nossa receita. A gente tem que forma a base de cálculo para o ensino, que são tanto as receitas correntes como as receitas tributárias, né, que formam esse valor. Então, dá um total de 49 milhões aplicados nesses 18 meses, né, que deu 34,55%, né, sendo que nosso mínimo legal seria 35 milhões, uma diferença de mais de 13 milhões com relação à aplicação, né, com o mínimo legal que a gente teria que aplicar e o que está sendo aplicado para o município, né. Lembrando que desses 35 milhões também faz parte de composição o Fundeb, né, toda a receita nossa de Fundeb, também ela entra nessa base de cálculo, esses 35 milhões. Então, tem a aplicação realmente no ensino dos recursos também, mas tem a somatória com o valor do Fundeb que a gente arrecadou durante esses 8 meses, né, que também faz a composição da aplicação dos 25%. Agora nós temos também as receitas e despesas vinculadas à saúde, também dos primeiros 8 meses, de janeiro a agosto, né. É a mesma base de cálculo que faz a formação, né, da composição da receita. Nós tivemos uma despesa de aplicação na saúde de 30 milhões, né, nesses 8 meses, que responde a 21,37%. Né. O mínimo legal seria 21 milhões. Né. Acabou já aplicou 9 milhões a mais. Né. A diferença da aplicação na saúde, porque são apenas recursos, né, que não tem outro valor, no caso da educação, tem o valor do Fundeb, que acresce, né, a despesa. Nesse caso da saúde, não, são aplicações mesmo realizadas com investimentos na saúde, né, na atenção básica, né, outros investimentos, né, tudo que faz com recurso próprio, já foi aplicado até hoje 21,37%. Então, estamos ainda trabalhando com uma margem muito boa, né, para finalizar o exercício, né, com a aplicação tanto na saúde como no ensino, com os índices já todos cumpridos, né, e também com o índice de pessoal bem controlado, de acordo com a nossa arrecadação. Aí, de novo, sobre a dívida consolidada, né, somente um quadro demonstrativo, onde tem o valor da nossa dívida consolidada hoje, né, e o valor, que era o percentual dela com relação à receita corrente líquida, também, né, que dá 0,18%. Né, então, se amanhã quiser, vamos pagar essa dívida e zerar ela, o município tem total condições de pagar e acabar com esse parcelamento. Né, mas, por enquanto, não tem esse interesse. Né. E também o valor, o limite definido pelo Senado Federal aqui de 326 milhões é o quê? É o que eu falei anteriormente. É o limite que a gente tem para poder pegar empréstimos, fazer qualquer tipo de negociação financeira com alguma entidade. Né? Se a gente precisar, por exemplo, vamos antecipar aí 5 anos de CEFEM, a gente tem condições de fazer, né? Só depende da autorização da Câmara, do Legislativo, lógico, fazer isso, mas a gente tem o limite, né, que a lei nos permite fazer isso. Então, essa primeira parte que vocês viram aí foi do quadrimestre. Nós estamos trazendo também, senhores vereadores, presidente, a questão do orçamento, para a gente aproveitar esse momento também e já trazer a questão do orçamento 2024, que, como é uma lei, tem que passar aqui, está aqui tramitando na Câmara, nas comissões, para que possam ser avaliadas pelos senhores para fazer as devidas correções e aprovações que se fizerem necessárias. Tá? Então, é uma coisa que a gente está trazendo para puxar, seria essa audiência com relação ao orçamento de 2024. Bom, esse orçamento de 2024 que a gente fez uma previsão na LDO que foi enviada para os senhores logo em março, quando eu entrei lá na Secretaria de Planejamento. Um orçamento desse ano que é 452, a gente tentou até julgar, fez uma análise, viu o que estava tendo em termos de mercado, nós fomos um pouco mais conservador. Aí, Júlio fez as pesquisas, né, setor de tributos, e a gente conseguiu chegar a uma previsão, fazendo um orçamento, vamos dizer assim, bastante realista, aquele negócio que porque tem lá 1 milhão na história. Não é? A coisa não é bem assim. A gente tem a receita que depende muito, e ali, se apontar no quadrimestre, lá o Júlio sabe bem disso, nós estamos já com esse mês, senhores, com 3 meses do CEFEM atrasado. O mês de maio, o mês de agosto, né, Júlio? Já vamos falar do mês de outubro, já de uma vez também. São 3 meses. A gente
tem ali uma ideia do que vai vir lá em torno de uns, vamos dizer, 45 milhões. Vamos colocar a média que está rolando aí. Mas o mercado, e aí nós estivemos, o vereador Castro esteve lá conosco, né, naquele encontro do tribunal, e viu muito bem o aperto que o pessoal da agência está passando lá para poder fazer e nos repassar. Existem municípios aí, aqui perto, que estão passando um grave problema, tá, com isso. A gente está lá muito, vamos dizer, conservador, para que não dê problema de pagamento, essa coisa toda, a gente está sendo bem conservador. Então, a receita de previsão de receita lá, tanto receita como despesa, é 463.759. Desse valor aí, 11.950 é do Legislativo. Tá? Quase 12 milhões é do Legislativo, que também foi feito pela contadoria daqui. Bom, então, esses são os valores. Ó, a receita de 463.759, a despesa idem. Aí o vereador Carlos perguntou, 143 milhões a previsão para pessoal, para o custeio 156, o investimento 157, a reserva de contingência 6 milhões e meio. Isso aqui dá mais ou menos em torno de 31%, 30%, aqui dá 33%, então fica equalizado tanto o pessoal como o custeio e o investimento desse total de 463 milhões, essa divisão aqui. Vejam que já está incluso também aqui o orçamento da Câmara também, e essa reserva de contingência que também, dentro da legislação, né, é colocada e exigida também. Então, desse total previsto a título de receita, que a gente procurou resultados, a gente tem aqui 200 milhões de reais referentes à CEFEM. Então, pode claramente notar que o valor aqui de 40, né, do total, de 200 milhões, aí, já representa muito a CEFEM, juntamente com o ICMS. Né? É um valor aqui extremamente representativo aqui para uma cidade mineradora, né, que a gente tem que observar a questão disso aqui. Ó, CEFEM representa, e lembrando que CEFEM, tudo tem os gastos, como o Júlio bem disse aqui, são gastos da saúde e educação, que já são feitos para a saúde, são feitos para a educação, são fundo a fundo, né? Então tem toda essa condição. A CEFEM também, a gente está muito cuidado em como utilizá-la para não ter problema. Então, o uso dela devido, onde é que vai ser feito para não incorrer em alguns municípios, estão ocorrendo aí alguns problemas, né? Desse valor aqui, desses 200 milhões, 15 milhões, que é o percentual de 15%, já é, pela legislação municipal daqui de São Gonçalo, Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico. Então, 30 milhões já cai lá no Fundo de Desenvolvimento Econômico, desse valor do CEFEM. E aí vem a aplicação do CEFEM, a previsão de obras para 2024, algumas também para 2025, que é o Fundo de Desenvolvimento Econômico, que nós já falando dele, 30 milhões, a construção do Centro Administrativo 11.200, a pavimentação do Distrito Rio Claro a Gabriel, a Avenida Contorno Leste, a pavimentação do UNA, a BR-381, pavimentação de Fernandes das Pacas, de São Gonçalo do Reabaixo a Santa Bárbara, do UNA ao Bamba, de canalização, drenagem e obras de artes especiais, pavimentação do aterro, a divisa de São Gonçalo e Itabira, construção de casas populares, pavimentação de estradas rurais, recuperação de gabiões, expansão da iluminação pública, construção e reforma de campos de futebol, construção e reforma de espaço para lazer, construção de muro de arrimo, construção da rodoviária, construção de vias públicas, construção de mini-zetes rurais, reforma de habitações populares, farmácia municipal, construção de rede de esgoto, construção e reforma de quadras e ginásios, construção e manutenção de fossa séptica, reforma de escolas, construção do parque ecológico urbano, canalização de córregos, pavimentação do aterro sanitário divisa São Gonçalo e Itabira, pavimentação de ruas, recomposição e revegetação de taludes, revitalização do centro, o aterro de material inerte, que é o de RCCD, que é o de resíduos de construção civil e demolição, a ET, a construção de Casa das Artes e a reforma do prédio do Centro Cultural.
Do orçamento de 2024, a saúde tem a previsão de receber 4 milhões, que é uma transferência, né, Júlio, de fundo a fundo, que vem do governo federal, do estadual, fundo a fundo, 4 milhões. Então, a ideia daqueles 463 milhões é aplicar 52 milhões 242 mil reais, ou seja, 22,5% das receitas que dão base no cálculo da aplicação da saúde, que é aqueles 15% por lei. Então, a gente está gastando, né, 7,5% acima do previsto. É a nossa previsão. A educação tem a previsão de receber 1 milhão e 400 também do fundo a fundo, né, e 17 milhões para o Fundeb, que é o Fundo para a Educação Básica. E vamos aplicar aí quase 34 milhões, 33.987 em 500, que correspondem a 25% das receitas, que são bases de cálculo, abatendo o Fundeb, que esse fundo ele vem e retorna dependendo da quantidade do número de alunos. Então, dentro disso aí, a gente está aqui à disposição, né? Para a gente são números aqui que, se a gente mostrar, são números frios, mas, ao mesmo tempo, são números que representam aí, com a nossa previsão, a nossa previsão tanto da parte do orçamento, como também da parte do que nós temos que vir aqui para apresentar, que já é o que nós já estamos olhando para trás, que é o quadrimestre, que a próxima rodada é voltar aqui no início do ano que vem para apresentar o quadrimestre de setembro, outubro, novembro e dezembro, né? E o orçamento a gente quis trazer aqui para vocês, até para dar essa explanação aqui já do que vocês estão aí analisando e fazendo. E a gente está aí, principalmente eu e o Júlio, à disposição de alguma dúvida que a gente possa aqui tentar dirimir de vocês. Muitíssimo obrigado pela oportunidade.